Temos visto nos últimos anos uma explosão dos serviços de streaming. Esse movimento aumentou também as adaptações de obras literárias para o audiovisual. Temos visto uma maior busca por ideias, roteiros e compras de direitos para transformar as ideias do papel em filmes e séries. Para falar sobre o assunto, nesse episódio conversamos com Thiago Mello, sócio e produtor executivo em uma das principais produtoras de audiovisuais do país, a Boutique Filmes. Ela foi responsável por 3%, um dos maiores sucessos da Netflix em língua não inglesa, além de outras produções para Globoplay, Prime Video, HBO Max. Ele conta como é trabalhar com direitos de livros, como funciona todo o processo, como é trabalhar com o audiovisual no Brasil no momento atual e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pobnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 231 do podcast do Publish News, do dia 29 de agosto de 2022, gravado no dia 18. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini, Thales de Menezes e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Thiago Mello. Estamos aqui falando com o Thiago Mello. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas vocês estão. Um beijo para todos aí. Thiago, queria começar. A gente fala com bastante gente do mercado editorial, né, que acho que é uma das partes da sua empresa, né, que lida, digamos assim. Eu queria com uma conversa, uma coisa muito básica, tá? Que é para saber como funciona em termos negociais, assim, comercialmente, como que funciona os acordos que você faz? Não estou pedindo números, cifras, etc. Mas eu queria entender como funciona a mecânica, né? Como você chega assim, eu como autor eu vou bater na sua porta, e sim, claro que se meu livro for bom, de repente você fala, que legal. Como que funciona essa remuneração para o autor ou para a editora? Como que são feitas as escolhas? Como que funciona essa parte do seu dia a dia? Tá, a gente tem uma pessoa, um scout literário, né, que fica também mandando. Ele fica lendo e acompanhando as coisas até antes de lançar, né? Porque muitas vezes o que a gente tem sentido é que até antes do lançamento a gente já pode acompanhar coisas que estão sendo escritas naquele momento, né, sobre temas, né? E a gente tem uma equipe de negócios, a Boutique Filmes, né, que eu sou sócio da Boutique Filmes, a gente tem um grupo de negócios e desenvolvimento de negócios, que a gente fica o tempo todo também lendo livros, falando com o scout literário, então a gente está sempre assim ligado no que está acontecendo em diversos gêneros, né, assim, desde de vários, até de não ficção, por exemplo, a gente comprou os direitos Rota 66, do Caco Barcelos, e virou uma ficção, né, a gente, vários tipos de coisas, né, anunciou recentemente o 12 Signos de Valentina, que era um projeto que nem estava lançado, que a gente pegou no Wattpad, e comprou os direitos, que é uma série, uma comédia romântica, o Gênio do Crime, que é um livro bastante conhecido, né, da literatura infanto-juvenil, que a gente acabou de anunciar, assim, a compra. Então, tem uma diversidade e os acordos variam, né, assim, tem, geralmente os autores hoje,
tem os direitos, né, mas algumas vezes os autores ou deixam para negociação com a editora, ou algumas vezes a editora é que tem os direitos, mas geralmente os autores e atualmente também tem os agentes dos autores, né, que negociam, então a coisa está se profissionalizando bem rapidamente, mas o que eu sinto é que os projetos, os escritores mais novos, mais jovens, projetos, livros que não foram lançados há muito tempo, os autores detêm esses direitos, assim, de negociação, inclusive, né. E pode-se dizer que essa busca do livro, de tornar o livro algo para o audiovisual, é meio que, sei lá, essa estratégia central da boutique? Vocês procuram realmente isso, em tentar encontrar novos sucessos, assim, para as telas? É, a gente busca histórias que são importantes, que mudem o mundo, né, que encontrem seus lugares, né. Mas e claro, os livros são coisas, são produtos testados, né, histórias que foram, as pessoas se envolveram, né, ou amaram, ou até histórias que a gente ainda, que não foi lançado, mas que a gente acha que tem um potencial grande. Então, os livros são parte essencial da nossa estratégia hoje em dia, assim, a gente ama, eu particularmente adoro ler, estou sempre lendo e tentando achar os melhores livros, mas também tem livros que tem que ser livros que a gente veja adaptação pro audiovisual, né, porque a outra, isso é importante também, tem livros maravilhosos, assim, por exemplo, Machado de Assis, né, é muito difícil essa adaptação, porque a linguagem que ele escreve, tem muitas digressões, que o Saboroso do Machado de Assis tem muito disso, né, mas tem livros até que, como literatura, não são, assim, tão bons, mas eles são ótimos para essa adaptação para o audiovisual. O que é importante também os autores e editores entenderem que é uma nova mídia, né, assim, então sempre tem essa recriação dessa obra, né, assim, ela tem uma base desse livro, mas não dá para fazer exatamente o livro, né, porque é uma outro lugar, né, mas às vezes tem bons livros que não são boas adaptações, às vezes livros não tão bons que são ótimas adaptações, né. Tiago, isso é realmente uma polêmica, né, adaptar um livro já lançado. Eu queria perguntar, saber como é esse desafio, principalmente para um livro já lançado, já consagrado pelo público, que já tem seu grupo de fãs, porque assim, uma pressão, né, você pegar um livro que já tem um público que gosta e adaptar para outro formato, para o audiovisual, por exemplo, e manter aquilo que o público tanto gosta, manter a essência, para não ficar aquela coisa: "Ah, o livro é melhor. Ah, não gostei do filme". É, eu acho que é importante, por exemplo, o Gênero do Crime é um livro que eu gosto muito, desde li quando era pequeno e reli, e gosto muito da todos os livros, né, da Turma do Gordo, então, mas às vezes a essência do livro é não seguir alguma coisa, né, porque, por exemplo, o Gênero do Crime, ele foi feito numa época você fala assim: "Ah, o Gênero do Crime é um livro infantil ou infanto-juvenil", né, mas de repente se depara com uma né, no outro livro tem uma cobra que come uma criança, ou ele joga um gato no ácido, né, ou a criança toma uísque, né, no Gênero do Crime tem uma cena que é engraçada pra caramba, mas que uma criança fica tomando uísque. Como que você faz isso sem perder são desafios mesmo, né, mas também você tira tudo, não fica tão legal, porque o João Carlos Marinho tinha esse humor, assim, fantástico, né. As crianças vão sair pela cidade de São Paulo e uma coisa realmente perigosa, né, assim, então, como que você, não perde a essência do livro, né, pensando que é uma obra que vai ser vista por pessoas que vivem em 2022 ou 2023, aliás tem isso, né, a gente produz coisas para serem vistas em 2024, né, 2023, né, nunca se produz algo que vai ser naquele momento, né, então vai ser lançado naquele, então, eu acho que são grandes desafios mesmo, né, e tentar ver o que tem a essência daquela obra e como que você pode transportá-la para outra mídia mesmo, né, um outro lugar, né.
E a relação com os autores? Queria saber, porque geralmente, sei lá, eu não sei, isso que é a minha dúvida, né? Eles participam do processo, eles dão pitaco, como é que você tenta suprir a expectativa do próprio autor na hora de transformar a obra dele pro audiovisual? Varia muito, né. Tem autores que falam: "Ah, não quero me envolver nisso, pelo amor", né, faz aí. E tem autores que estão muito envolvidos, inclusive tem autores que têm a pretensão ou já são roteiristas, né, então querem estar envolvidos, nessa adaptação, né. Pra gente, aliás, às vezes é muito bom se a pessoa consegue ter uma visão já para o audiovisual, você já você não cria um conflito, né, porque no fim a gente tem que produzir coisas que sejam legais, que a gente não quer também criar pelo menos a minha filosofia, assim, não criar um problema com o dono da obra, né, o criador, o dono do livro. Então é muito legal também, a gente está com 2 experiências que agora, em escritura, que o autor do livro tá nos trabalhando junto na adaptação, então isso é muito legal também, assim, mas varia muito. Tem uma autora, a gente comprou agora o Caso das Sete Mulheres também, o livro, e a autora falou pra gente, que queria, porque assim, a Globo já fez a novela, a gente queria fazer uma coisa bem diferente, né, totalmente diferente, assim, muito mais ligada à narrativa feminina, sem sem guerras, a gente quer fazer um Bridgerton, assim, sabe, meio aquelas mulheres que elas foram porrada mesmo, elas tinham que fazer o comércio, sobreviver, pagar a guerra dos homens, né, então a gente tem uma visão muito feminina. A autora, a gente contou que a gente queria fazer, a autora: "Ah, então façam aí", deixou a gente assim, não quero me envolver nisso. Então, varia muito, assim, tem uma variedade, assim, Tem um exemplo famoso, né, no grande cinema, né, no big movie mesmo, que é o Stephen King, né, que ele, por exemplo, ele acha que a melhor adaptação que já fizeram dele, de um livro dele, é o primeiro Cemitério Maldito, que é um filme mais ou menos, mas realmente você tá vendo, você tá sentindo que é realmente, você sente o estilo dele, né, o ritmo dele. Enquanto o Iluminado, do Kubrick, é um filme sensacional, mas todo mundo que gosta de Stephen King admite que é uma péssima adaptação. Como é que é o limite disso, sabe? De você até onde você mexe, por exemplo, sabendo que você vai conseguir fazer um visual melhor, né? Entendeu? Mas sem ferir mortalmente a integridade, a fidelidade ao livro. é uma é difícil a pergunta, né, porque, na verdade, a minha opinião, assim, a obra, ela existe e ela vai existir para sempre, né, e ela foi feita como o autor escreveu aquele livro, mas quando você faz uma adaptação é uma outra obra, né, é um outro lugar. E você tem que fazer alguma coisa bom, né, porque também se você ficar só, reverenciando aquele autor, você não tem uma pode ser que você não tenha nada bom no final do dia, né, assim, se você ficar: "Nossa", eu fiz adaptação para Globo do Monteiro Lobato, né, eu fiz os desenhos animados, bastante tempo. E exigiu uma adaptação, né, exigiu uma adaptação tanto do livro mesmo, né, porque era uma outra época, a gente produziu isso, 15 anos atrás, já era uma outra época, né, então eu não podia também ficar reverenciando o Monteiro Lobato e esquecer do contexto que a gente vive, e também porque e aí era pior ainda, que era outro formato, todo mundo conhecia o live action, mas a gente tinha que fazer animação, então tinham desafios diferentes, né. Mas eu acho que você tem que ter liberdade para fazer porque no fim é uma nova obra, né, é uma nova obra baseado naquele livro, né. Porque corre o risco, eu também concordo com você, o Iluminado é um filme melhor do que o livro, né. Eu li o livro, não é o melhor livro de Stephen King, mas o filme é fantástico. E
e tem livros que são ótimos do Stephen King, né? Tem aquela série do Pistoleiro, não lembro o nome agora, que Torre Negra, não é? Torre Negra, que a adaptação não ficou tão boa também, né? Assim, né? Não colou, assim. Eu li o livro, assim, então, eu acho que é pensar em mesmo, você vai fazer uma nova obra. Não tem como você só ficar reverenciando e só pensando, o que que o. E você vê até, inclusive, no caso mais famoso agora, né? Que é o Casa do Dragão, né? É, já é uma nova obra baseada naquela obra, mas por mais que a própria série, né, o Game of Thrones, foi além, né, a história do que era o livro, né? Então, são novas obras mesmo, né? Não, e aí, Aliás, série essa que nunca terminou, né, do Game of Thrones. Quem lê Então, os livros tá esperando que há 10 anos e o livro não sai. então, eu li os livros até o final e eu fiquei super. Será que vai sair um dia, né? Talvez não saia mesmo. Ele demanda muita energia escrever aqueles livros, né? Então ele talvez não tenha mais a gana, né, de escrever. E não sei também se vai sair um dia. Espero que saia. não, isso de adaptação, né? Tipo, tem aquela coisa do headcanon, né? Que cada um cria a sua própria história, né? Então, nem a maioria, quando aqueles livros, sei lá, tipo, vai, tô chutando qualquer coisa, mas tipo Star Wars, você quer que seja daquele jeito, e quando você não quer, o, às vezes não é nem o autor, né? É o fã, digamos assim, que é um outro Sim, problema, né? Mas enfim. sim. Thiago, É que é agora a o gente. contrário, né? Que é o que você está falando, por exemplo, livros baseados no Star Wars, né? Que É verdade. expande o universo e às vezes, será que até onde você pode ir, né? Tem os livros que são oficiais, os livros que não são Uhum. oficiais, né? Então tem todo esse universo também, né? Sim, sim. Mas eu queria falar, na verdade, é sobre, claro que toda essa expansão é graças aos streamings, né? Tipo, tem uma infinidade de assinaturas que a gente faz, sabe? Tipo, e aí também você cria uma demanda. Mas como funciona a sua relação por exemplo, porque hoje tem uma busca muito grande, que a gente estava falando, de conteúdo bom, né? De livros por exemplo, livros são uma ótima fonte, como você estava falando. Mas assim, você já vê um bom livro, o Scout te passa, esse livro é incrível, acho que dá um ótimo filme e tal, uma ótima série. Você já tem isso encaixado? Tipo, a Netflix já tem pedido alguma coisa? Ou você propõe um projeto? Como que funciona essa parte prática, digamos assim? Geralmente a gente compra o livro, ainda tem que adaptar, né? Para como que a gente imagina, a gente faz uma coisa que chama Bíblia, então a gente comprou, por exemplo, Véspera, né? Então, que é um livro até conhecido, né? Um livro que vendeu bastante. Então, assim, além de comprar o livro, nós temos que chegar já com uma adaptação. Como que a gente imagina aquele livro? Então, como que é a adaptação? Quem é o diretor? Quem são os atores? Então, geralmente a gente tem que fazer um pacote já. Então, além da propriedade intelectual, a gente faz um pacote. Agora, tem alguns momentos, como o mercado brasileiro é um mercado assim, não, tá um momento um pouco selvagem, assim, né? Tem também os streamers comprando direto, né? Tentando falar com os autores. Então também fica uma coisa desigual, né? Assim, mas existe também esse movimento de alguns canais, de alguns grupos de comprar livros, eles desenvolvem, depois só escolhem a produtora que vai fazer aquilo depois, entendeu? Então existe isso também acontecendo, né? Mas a gente o que a gente tenta fazer é sempre propor coisas. A gente compra, só assume um risco, investe, e daí apresenta para os canais coisas que a gente imagina, né? Assim, isso tem a ver com aquele canal. A gente vai pensando também, né? A Amazon é diferente da Netflix, que é diferente da HBO, que é diferente da Disney Plus, Paramount, cada um. E a gente está sempre conversando com esses caras para ver qual que é o perfil de cada um deles, o que está mudando. Tem momentos que tem pedidos de longa, de séries, tem momentos que gêneros estão aumentando, então tem momentos, vai todo mundo fazendo thriller, depois vai, sabe, comédia romântica voltou, então a gente vai acompanhando também o que está acontecendo nos canais, né?
Só um comentário nisso. Aí uma curiosidade também perguntando, você que, além de, né, da boutique, é um produtor, né? Você acha que isso é um movimento sustentável do mercado? Por exemplo, você ter tantos. A gente nunca passou por isso, mas ter tantos. Eu ia falar canais de streaming, né? Mas tipo, tantas plataformas de streaming e para alcançar as pessoas, sabe? A gente viu a Netflix primeira vez perdendo muitos assinantes. Você acha que isso é sustentável ao longo do tempo? Eu acho que em escala global é sustentável. Vão ter alguns grupos, né? São 5 grupos, 6 grupos que vão. Isso que é difícil, que vão tentar fazer projetos para o mundo todo, quer dizer, fazer projetos que, né? Eu acho que a grande questão que nós vivemos é assim, onde que o Brasil vai estar nisso, nessa guerra global, né? Será que o Brasil vai ser um país que vai ser um grande produtor ou vai ser mais um consumidor, entendeu? Ele é o país que tem força nessa guerra global. Você vê, por exemplo, exemplos de países como a Coreia que estão à nossa frente hoje, né? Então, que tanto em fazendo filmes como Parasita até Round Six, né? Quer dizer, tem uma variedade, mas passando pelas novelas, passando por vários gêneros ali. O México também, a França. Então, assim, existem hubs de produção hoje internacionais, né? E é um momento que está sendo decidido, né? Onde que vai ser feito isso. Mas eu acho que e também não são tantos, viu, que vão ser vistos, né? Tá falando de 5, 6 grupos. O que está acontecendo é que está diminuindo os assinantes de TV a cabo. Acho que sim, na TV a cabo tinha lá 200 canais e ali era difícil você ver todos, né? Mas porque o modelo que foi feito de TV por assinatura no Brasil, você levava muitos canais que você não via, né? Quase todos, mas você pensar em ter 5, 7 e até 10 grupos que vão competir para você assinar aquele conteúdo, eu acho que é viável, assim, né? Até porque tem nichos, né? Por exemplo, você tem grupos tipo Stars lá fora, que tem um tipo de conteúdo mais adulto, né? Que é mais interessante para um tipo de pessoa. Você tem Disney Plus, que é um outro perfil. Então, também essas plataformas têm também nichos, né? De interesses, né? De globais, né? Então, também tem um pouco disso, né? Eu acho que pode ter uma tendência talvez de ter cada um ter uma vocação mais clara, talvez, né? Assim, do que vai fazer. Né? Tiago, você já vem falando isso, acho que nas suas duas últimas perguntas, nas suas últimas respostas, mas eu queria tentar englobar de uma maneira melhor. Nos últimos anos, a gente tem visto já, sei lá, o Frankfurt tem um prêmio voltado para adaptações literárias, a gente tem visto mais esse crescimento. Eu queria saber de você, realmente, como é que você elenca, como é que você descreveria essa mudança no cenário audiovisual brasileiro ou até mundial com relação a essas adaptações literárias? A adaptação literária ela é uma segurança, né? Para um cara que vai comprar um conteúdo ou para mim, porque você tem um livro que na verdade uma pessoa escreveu, ou pode ter mais gente, mas assim pouca gente, pouco dinheiro se gastou ali, né? Quer dizer, muito de uma pessoa quase ficou louca ali, mas aquela pessoa ali demandou o seu tempo ou aquele grupo de pessoas trabalhando naquele livro, né? E daí você tem a atividade audiovisual que é assim 300, 400 pessoas trabalhando naquilo, né? E muitos milhões para fazer alguma coisa, entendeu? Então assim a segurança, por exemplo, você tem um livro que tem um fanbase, né? Ou que tem leitores, isso gera uma segurança para aquele cara que está comprando, ou até para mim que estou desenvolvendo um projeto, que aquilo pode dar certo, né? Eu acho que isso que é a questão. Como é um movimento parecido, por exemplo, que tem no Japão muito forte dos mangás, né? Que tem essa indústria de mangás e os melhores que vendem melhores viram anime, né? E os animes que se dão melhor viram outras coisas. Então, assim, eu acho que e agora eu acho que tem um movimento diferente também que tem essas plataformas tipo o Wattpad, e o que vai bem no Wattpad pode ser publicado, né? Então, assim, acho que tem também esses movimentos também de talvez não depender só da venda física, né? Porque às vezes a pessoa escreve um bom livro e não consegue, por algum motivo,
está numa grande editora, mas eventualmente ele pode publicar aquilo e de repente aquilo vai vender bem na Amazon, né, por Kindle. Então, assim, existem esses movimentos digitais também interessantes também para serem acompanhados, mas basicamente é isso, um livro que tem o livro tem um universo, tem um grupo de personagens, né, tem que são personagens interessantes, tem uma trama que acontece, né, então ele tem essas 3 coisas que você pode por mais que você adapte, aquilo funcionou no livro, então tem um motivo que aquilo então o seu risco vai ser menor do que você criar uma história do zero, assim, né. Mas, e até quando você cria uma história do zero, eu estou fazendo uma série agora para o Disney Plus que é do zero, chama Mila no Multiverso. A gente também pensa como isso poderia estar em outros lugares, né? Então, como pode ser um livro disso? Como pode ser? A gente já também começa a pensar em outros caminhos, mas é, eu acho que basicamente é isso, é uma segurança, né? Pensa assim, você conhece aquilo, você não vai precisar criar do zero e aquilo, de alguma forma, encontrou um nicho, encontrou um caminho, né? Uma outra curiosidade, Thiago, é assim, como você falou, isso tem um risco envolvido, né? Por exemplo, claro, você tem uma série como 3% que com certeza tem um sucesso, às vezes dá a impressão que é mais sucesso fora do que aqui no Brasil. Isso é incrível por estar na Netflix, estar numa plataforma mundial, digamos assim. E assim, só que duas dúvidas, na verdade, assim. Acontece quando acontece um fracasso, na verdade. Tipo, desculpa perguntar isso, mas assim, como que você. Como você falou, são em milhões investidos, né? Tipo, e se de repente. E como é streaming, não é que nem um cinema, sabe? Tipo, que você coloca lá as cópias e vai ver se a bilheteria cobre, né? Como que funciona essa parte da remuneração? O streaming te paga um valor fixo ou de acordo com a visualização? Como que é um mundo bem misterioso para mim nesse caso? A gente não tem muito acesso à visualização, assim, não é uma coisa tão aberta para os produtores, aqui. Então, hoje, como funciona é assim, eles fazem um valor daquilo, né? Pode ser eles podem comprar e ficar com direitos autorais daquela obra, né? Então, eles podem. Hoje a gente pode fazer uma coprodução, que a gente fica um pedaço sócio, um pedaço eles ficam sócios, ou eles podem comprar existem modelos de negócio, um licenciamento por um período naquele streaming, mas geralmente eles querem, se é um produto que eles estão apostando e que vão ter, eles querem ficar donos daquilo, né? Eles falam, eu pago tudo aqui, eu tomo o risco, mas esse produto agora é meu, então essa propriedade é minha, né? Então isso é uma discussão que está acontecendo, que acontece em muitos países sobre retenção de propriedade intelectual de produtoras, né? Assim, que é interessante também, né? De você gerar receita para o país, para as produtoras, começa a ter imagina, né, as produtoras americanas que vendem aquelas séries tipo Friends, né, e aquilo vai vendendo, vai pagando atores, vai gerando indústria, né, e mas é uma discussão que ainda está que precisa acontecer aqui no Brasil por vários motivos a gente está bastante atrasado, né, mas o modelo que tem praticado é esse, né, dele ficar dono e às vezes ele não lança, às vezes ele lança bem, né, às vezes porque também tem essa coisa, é como se fosse um cinema, você lança numa quinta, né, e se aquilo começa a fazer sucesso, vai se retroalimentando, o algoritmo percebe, o negócio tá bombando, então daí bomba mais. Se aquilo começa a ninguém ver, daí ninguém vai ver mesmo. E é pior que o cinema, porque o cinema trabalha com escalas semanais, né? Então, aquele filme vai ficar uma semana em cartaz. Não que vão tirar de cartaz, mas às vezes, por exemplo, você lança uma coisa na quinta, na sexta lança outra, na sábado lança outra, na segunda tem outro, então não tem um dia certo. Claro que a quinta é um dia importante, mas tem muitos produtos sendo lançados outros dias da semana. Isso só numa plataforma. Nas outras plataformas pode estar lançando de outra maneira, 2 episódios por semana. Então, cada uma tem a sua estratégia, né? Então é uma concorrência muito forte, assim, né? De luta pelo público, né? Assim, naquela plataforma, né? Mas
às vezes você acha que uma coisa vai estourar e não estoura, né, o fracasso faz parte também do sucesso. O 3% ele foi um produto, assim, que fez muito sucesso, tanto no Brasil como aqui, como fora, né, ele foi a série mais vista em língua não inglesa, no ano de lançamento. Então ele chegou a um resultado, assim, fantástico, assim, de você andar nos Estados Unidos com os atores e os americanos pararem para conversar com os atores, assim, mas também quando a gente lançou um pouquinho antes da Comic Con, né, o 3%, e acho que foi uma semana antes. Quando a gente chegou na Comic Con, as pessoas já sabiam o nome dos atores, dos personagens, já a gente tinha lá teve um painel do 3% que uma semana depois do lançamento já tinham 3.000 brasileiros lá na Comic Con, numa sala, falando de 3% já. Então, assim, a coisa vai muito rápido também, né? Então, é que assim, o 3% ele foi feito para esse público, né? De 17 a 22, por aí, nesse lugar que a pessoa está questionando a meritocracia, né, questionando essa diferença social, então ele estava nesse lugar, e nesse lugar que a gente mirou, ele foi extremamente bem, assim, de audiência, tanto aqui quanto fora, né. Você estava falando um pouco de algoritmo, né? Também queria entrar um pouco nisso. Que também, quando dá certo, explode, mostra cada vez mais gente, entra naqueles mais vistos, e aí gera mais, etc. Mas também tem outra coisa, assim, tipo, eu sei que as plataformas em si têm muitas informações, né? O ponto que você, o quanto você procurou, quanto foi visto, até que minuto parou, continua, etc. As plataformas chegam para você pedindo com pedidos específicos de exatamente, eu quero uma coisa para o público tal, é, tipo, a virada tem que ser no minuto tal do seriado para chegar no episódio seguinte, para a próxima temporada. Tem informações também para você criar em cima também? Tem informações, mas no fim, o público muda muito, né, quer dizer, existe uma mudança de público muito rápida do que as pessoas desejam, né. Os desejos hoje são muito, por exemplo, a gente vive numa pandemia, será que as pessoas querem coisas para dar risada e ficar tranquilo durante a pandemia, né, que teve essa explosão de streaming, assim, ou será que eles querem coisas pesadas, né, assim, isso vai mudando, é muito louco, que o público, a gente não se dá conta, mas o público muda muito, muito rápido. E ninguém tem certeza do que o que você está colocando lá vai realmente fazer sucesso por conta de algoritmos ou por exemplo, o Casa de Papel é uma história conhecida, assim, ele não é uma produção original da Netflix, né? Eles licenciaram o produto de um canal espanhol e colocaram na plataforma e de repente aquele negócio foi crescendo, assim, ninguém esperava que aquilo, como outros licenciamentos que eles têm lá, de repente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e de repente estava lá e daí eles tiveram que comprar a propriedade, né? Quer dizer, eles tiveram que correr para comprar aquele negócio que estava ficando em primeiro lugar a Netflix no mundo. Então, mesmo o Round Six, né? Ele ficou 10 anos guardado, ninguém queria produzir aquilo. Então, existem fenômenos que você não tem certeza que aquilo vai ser um hit. Às vezes é um produto ah, que vai atingir um determinado público, que vai amar aquilo, mas aquilo não é o suficiente para fazer uma segunda temporada. Às vezes ele atinge um público grande, mas não gera engajamento, né? Então existem muitos fatores que vão fazer um produto dar certo ou não, né? E o problema, assim, às vezes tem produtos que estão escondidos mesmo na plataforma, né? Às vezes não tem um lançamento, venham ver dessa série, né? Porque, por exemplo, uma TV normal, né, linear, tipo a TV Globo, né? Vai estrear uma novela, eles estão chamando a próxima novela das 7, né? O tempo todo. E isso não é, essa força de promoção não existe, não é tão grande né, no streaming, né? Então, e até por isso que as pessoas não ficam vendo assim, por exemplo, essa audiência de ficar vendo uma novela das 7 e o outro continua vendo, as pessoas não ficam, elas às vezes elas veem 3 minutos e se aquilo não a coisa de mudar é muito rápido também, né, se aquilo não agradou, os personagens não são cativantes, se não aconteceu muita coisa
logo no início, as pessoas já mudam, já vão para outra coisa, né. Até porque, eh as pessoas estão muito com muitos conteúdos, é isso que você falou, né, tem muitas plataformas, muitos conteúdos sendo lançados, então tem muitas opções de escolha, né. Então, a gente vive num mundo que o público está mudando muito rápido, né. Assim, hoje eu quero Elite, amanhã eu quero dar risada, depois eu quero outra coisa, né. Mas existem pedidos sim. A gente quer uma comédia romântica, mas não assim no algoritmo que, a gente quer uma comédia romântica que fale disso, que, eh, daí você vai procurar dentro do que você tem, o que poderia mais ou menos encaixar naquilo, né, ou procurar no mercado coisas assim, né. Então Então, assim, e o que me leva para a próxima pergunta, né? Quer dizer, não existe um algoritmo que cria uma série perfeita para as pessoas ainda, né? não, E da não. mesma forma, não existe o livro que a gente voltou, acho que até para o começo da entrevista, do tipo, o livro perfeito para ser adaptado também. Tipo, o scout que trabalha para você não tem assim, nossa, tem isso daqui que preenche todos os tiques ali, todos os oks. Não existe isso também. No fim é uma questão humana também, né, continua tendo a curadoria humana, no canal tem um monte de humanos ali, que tem as suas preferências, né, também. Claro que todo mundo tem as suas metas lá, mas também, existem no fim é isso, são seres humanos escolhendo, né, e seres humanos usando dados, né, para essas escolhas, mas não que o dado por si só escolha e produza as coisas, né. E tem coisas que todo mundo fala mal e todo mundo vê, né, eu acho muito engraçado, tipo Emily em Paris, né, todo mundo: "Ah, nossa, que série ruim". Daí eu pergunto sempre às pessoas: Até que episódio você viu?". "Ah, até o último". Eu falo: "Nossa, deve ser ruim, né". Tem muito disso, né, porque o algoritmo reconhece, né, a pessoa está falando mal do Emily em Paris, mas os caras viram até o final, então o algoritmo reconhece que a pessoa viu. E às vezes a pessoa fala mal, mas gostou daquilo, né. Tem uma diferença também do que eu falo: "Nossa, grande cultura, Sopranos, Breaking Bad", né, do que ele vê também ali, né, assim, né, então aí os true crime aí para falar a verdade, né, que bombam de audiência, né, e as pessoas às vezes não admitem que estão vendo, né, assim, então Tiago, se você me permite voltar a falar do processo, eu fiquei com uma curiosidade. Tem muito filme muito projeto que encalha no meio do caminho? Por exemplo, acontece de vocês comprarem direitos e no fim não chegarem a uma solução bacana para fazer o filme, a série, quer dizer, aí vocês acabam desistindo disso? Rola esse tipo de acontece. decepção, assim? Porque às vezes tem um que a gente compra: "Puta, isso vai dar certo, isso vai ser", e por algum motivo não anda mesmo, entendeu. Por algum motivo, pode ser um problema nosso, pode ser um momento daquele momento específico, né. Por exemplo, é um thriller e só tem thriller no mercado, todo mundo comprou thriller, ninguém que aguenta mais isso, então, às vezes tem isso também. Mas às vezes você pode é engraçado, às vezes quando você pensa em desistir, o negócio volta. Também tem isso, tem uns mortos-vivos também, que você acha que não vai, de repente volta, assim. Mas existe sim projetos que você, por mais que você tente, lute por ele eventualmente não acontece, daí os direitos voltam, né, assim, a gente devolve os direitos, não conseguiu vender, tá tudo certo, e veja se, né, daí tem vários casos desse, né, o do próprio 3% era uma causa perdida, né, eu fui atrás porque fizeram lá aquele curta e nenhum canal queria produzir aquilo, né, as séries de ficção científica do Brasil, que loucura é essa, né, para o público jovem então, né, quer dizer, ninguém queria fazer. E daí entrou a Netflix e fez, mas assim, é um projeto que demorou anos, né, 5, 6 anos para Hum. encaixar o seu lugar, né, assim, então, é. Mas tem livros também e às vezes tem livros que você compra e também vai muito rápido, né, mas atualmente tudo demora, tudo dói, mesmo que seja um produto, assim, bastante legal, com bastante sucesso, vai ter o seu processo de venda, né, porque todos os canais demoram para decidir, e com
como você está com a agência de cinema e televisão paralisada no Brasil, né, o mercado que restou é os streamings, né, assim, então, você depende disso para produzir no Brasil hoje, né, assim, não existe nada, quer dizer, não existe nada do governo, nenhum incentivo, nada, de verdade, assim, acontecendo, né. Tem uma iniciativa aqui, SP Cine tem iniciativas interessantes, né, lá no Rio está começando, então, mas, é um momento complexo para o Brasil também disso, né, assim, então tem os seus tempos, né. Eu tinha, só para, acho que talvez para a gente finalizar a conversa, eu queria só saber, não é nenhuma pergunta, eu queria só saber o que vem por aí. Você comentou da Véspera, sobre a série que vocês compraram, A Casa das Sete Mulheres, que fiquei até interessada já em saber como é que vocês vão adaptar isso, pareceu bem interessante para mim. Enfim, o que vem por aí? O que tanto vocês compraram? O que espera para os próximos anos? O que vem por aí esse ano, a gente tem uma série, o Rota 66 vem por aí, é uma série que a gente acredita muito que a gente tem é um assunto muito importante para o Brasil hoje, né, então vai ser lançado em breve. Uma ficção com Globoplay, né, veja no Globoplay. A gente tem essa série Mila no Multiverso, que é uma série que a gente está produzindo com efeitos fantásticos, assim, uma coisa assim, muito legal. Estreia esse ano, o começo do ano que vem, quer dizer, ainda não tem uma data, mas em breve também estreia. A gente produziu, vai estrear na Amazon Prime também uma série que chama Negociador, que é sobre um negociador de sequestros, né? Então, esses são 3 ficções grandes que vêm por aí. Mas a gente tem também projetos de não ficção, né, a gente, está produzindo diversas coisas de não que a gente faz ficção e também, documentários, grandes, né, projetos de não ficção também, então a gente tem diversas coisas, assim, que algumas estreiam já esse ano, então, eu acho que do ponto de vista de novidades, a gente tem muitas novidades, né, O Gênio do Crime, tem o 12 Signos de Valentina, Véspera, várias coisas daí já apontando para o ano que vem, né, assim, que a gente está muito animado, e também projetos com bastante diversidade, né, assim, de criadores negros, com mais mulheres, né, acho que isso é uma coisa que também a gente também comprou direitos à Solitária, que é um livro que bem interessante da Eliana, então assim são coisas assim bem diferentes, bem coisas assim de mostrando o Brasil também, né? Então acho que tem uma tendência também da gente ser mais o audiovisual se assumir como brasileiro, sabe? Ser mais brasileiro, mostrar mais o Brasil do que historicamente foi feito, né? E o que vem por aí, eu acho que espero que venha uma mudança, né? Porque tá tudo, o setor sofreu muito, de verdade. Muitas produtoras pararam, independente da ideia política de cada um, ideologias tal, mas é um setor econômico, né? Que gera muitos empregos e deveria ser olhado de outra maneira, totalmente, assim, né? Porque não precisa ter uma guerra contra o setor, né? Foi o que aconteceu nesses últimos anos, assim, que prejudicou demais o Brasil. O Brasil já ficou para trás, assim, nesse mercado global, assim. Mas acho que tem tudo para recuperar esse espaço perdido. O Brasil é o segundo mercado mais importante da Netflix no mundo, né? O brasileiro adora consumir, então ele consome tudo. Tem mais celulares que pessoas no Brasil, né? Então o brasileiro adora audiovisual, é um dos mercados mais importantes para a Disney Plus também. A gente tem um público fantástico que consome, que adora. Você vê a Comic Con brasileira é uma das maiores do mundo, acho que é a maior em público do mundo, né? Segunda do mundo, mas a maior em público. Então acho que tem tudo para a gente viver um outro momento a partir do ano que vem também, né? Acho que é importante assim.
Acho que eu ia perguntar isso para onde que tá indo o mercado, as tendências, mas com certeza você já respondeu. Acho que dá tempo, né, de a gente fazer. A gente ficou muito curioso também. Que série que você tá vendo, né, Thiago? Pô, acho que em primeira. Eu acabei de ver o The Offer, que é uma série na Paramount Plus, sobre a produção do Poderoso Chefão. Muito legal, pelo menos para mim que trabalho com audiovisual, eu achei super interessante, que é os bastidores do livro e do filme do Poderoso Chefão. Tem personagens, o Mário Puzo, personagens fantásticos. Isso que foi um caos, né? Eu tô pra assistir. Que foi uma loucura, porque era o primeiro trabalho do Coppola, não era ainda? E, tipo, era um best-seller. Tem uma história assim, né? Não sei. E a máfia envolvida ali, né, querendo matar os caras, quer dizer, tem todo o do Mário Puzo mesmo, né? Então acho que é uma série que eu acabei de ver agora, achei muito legal, acho que vale a pena ver. Boa, muito bom. Thales, quer falar a sua? Qual a sua indicação? Vamos lá, apesar do tema de hoje, né, adaptações, séries, né, audiovisual, eu continuo fiel a indicar livros aqui, mas até é um livro muito facinho de adaptar, se o Thiago quiser encarar. Esse daqui chama A História da China, do Michael Wood. Ele é grandinho e a proposta é pouco ambiciosa, né? Só contar simplesmente toda a trajetória da civilização atual mais antiga que tem nesse planeta. O que é legal é que é o seguinte, ele é um documentarista, né? Ele já fez mais de 70, 80 documentários. Ele fez esse livro aqui, que é um livro de não ficção que você lê como se fosse ficção, sabe? E, enfim, A História da China é bem legal. É da editora Crítica. Thales, eu tô lendo um livro por uma certa coincidência, e vou mostrar aqui também, ó. Chama Na Terra do Cervo Branco. É um livro de 800 e poucas páginas, da Estação Liberdade, e eu achei fascinante também. Se passa na China, né? E é uma ficção, mas é delicioso. É uma ficção numa pequena aldeia, que é essa aldeia do Cervo Branco, e ela vive essas mudanças todas da China, né? Do império para os nacionalistas, para os comunistas, e como que isso mudou a vida. Tem uns toques meio de... Tem bastante humor, bastante sexualidade, bastante que tem essa repressão sexual, e como que eles lidam com aquilo. Tem uns toquinhos surrealistas também, e eu acho que para entender como que a China... Vou ler o seu livro, mas também queria sugerir esse livro que eu adorei, assim, eu comprei, e é um livro bastante tem que se dedicar, bem intenso, assim, mas é muito bonito, assim. A história é uma história de uma geração que passa por todas as mudanças sociais e políticas na China. Muito bom. E você, Thalita, tem alguma coisa pra gente? Falando de adaptações literárias, eu vou indicar, acho que já indiquei alguma vez por aqui, mas saiu a nova temporada e última de Lock and Key na Netflix, que é inspirada no quadrinho, né, de mesmo nome. E, enfim, eu gosto muito, acho ela um pouco enrolada, assim, sabe? Mas recomendo, e terminei já, sei lá, em 1-2 dias. Então fica a recomendação de Lock and Key, a terceira ou quarta temporada, a última, que estreou na Netflix esse mês. Então, eu tava sem indicação, mas o Thiago me lembrou de um filme que eu gosto bastante, se chama Soikuba, o Mamute Siberiano, que ele, na verdade, é um documentário sobre uma produção de um filme, Soikuba, que era uma produção soviética, que caiu no esquecimento, não fez sucesso, até ser descoberta pelo Scorsese e pelo Coppola. E eles fizeram esse documentário entrevistando como foi a produção, parte técnica de filmagem. É lindíssimo, eu super recomendo, assim, vale a pena. É legal, é muito interessante para quem gosta de produção audiovisual, cinema, é um prato cheio. Eu vou sugerir um filme que, quer dizer, de 2019,
né? Parece 2 séculos atrás. Mas o Dois Papas, eu sei que todo mundo já viu, só que eu não tinha um certo assim, falei, putz, eu sou ateu, eu vou ver filme sobre 2 papas. Pra mim não fazia sentido. Só que assim, é maravilhoso a direção do Fernando Meirelles e a atuação dos 2 papas, do Anthony Hopkins e do Jonathan Pryce, é maravilhoso. Eu falei assim, nossa, deu aquele arrependimento. Por que eu não assisti isso antes, né? Essa coisa também do preconceito, mas... Filme é incrível. É muito bom, né? Tipo, e você fala assim, nossa, eu acho que deve ser melhor que a história de real, né? Inclusive do que foi. Mas vale aí, eu acho que é algo que... É um filme que gostaria de ter visto antes, mas valeu a pena ver também o trabalho do diretor do Fernando Meirelles, que também, vou te falar, viu? Pelo amor. É fantástico. E é isso. Thiago, muito obrigado aqui de encaixar a gente no seu dia muito complicado, né, no seu dia. Mas valeu por passar esse tempo pra gente e ajudar a gente a entender esse mercado aí que tá ajudando a gente. Muito obrigado, prazer conhecer todos vocês. Estou à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, tá bom? Valeu, Obrigada, Thiago. Thiago. Obrigado, Valeu. gente. Até mais. Valeu.